a sua chance de ganhar dinheiro é muito mais alta. Por quê? Você está trabalhando com a modalidade mais fácil, que é o swing trade, com ativos também mais fáceis para serem operados, que são ações no mercado brasileiro, com tempos gráficos muito mais fáceis para você identificar a tendência e tomar uma decisão entre entrar ou ficar de fora na operação. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e na nossa aula de hoje é para você que está iniciando agora no mercado ou você que quer iniciar agora a partir desse ponto no mercado financeiro para você ter uma nova fonte de renda ou até mesmo fazer com que seja a sua renda principal através da Bolsa de Valores. Vamos falar hoje sobre a modalidade Swing Trade, que é o que nós tratamos aqui no canal, é o que eu ensino a você, é o que eu ganho dinheiro no mercado, é o que eu ensino você a ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. E o que é o Swing Trade? Swing Trade é você comprar um ativo, qualquer ativo hoje, com o intuito de vender esse ativo para daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. Então você tem uma operação de curto prazo no mercado financeiro em que você fica posicionado para ganhar dinheiro com a valorização desse ativo. Mas também tem o seguinte, você também consegue ganhar dinheiro com a desvalorização desse ativo. Como assim? Vamos supor que você viu que um ativo, um determinado ativo, está em um nível de preço de R$20, por exemplo, e esse ativo tem a tendência de continuar caindo. Você pode entrar vendido numa operação para recomprar um pouco mais embaixo, então você ganha com a variação de preço. Ou seja, você tem a possibilidade de ganhar tanto com a alta quanto com a queda desse ativo. Então você, como trader, como investidor de curto prazo no mercado financeiro, consegue ganhar com a alta e com a queda na bolsa. E você tem que saber ganhar tanto com a alta quanto a queda. Até porque o mercado financeiro, a Bolsa de Valores ou qualquer outro mercado, não vai subir para sempre, né? E também não vai descer para sempre. Então são duas formas para você ganhar dinheiro através do mercado financeiro em operações de curto prazo, né? Uma operação de curto prazo como essa tem a durabilidade aí entre 2 dias a 3 meses. Você entra numa operação hoje com o intuito de sair já nos próximos dias, porém, dependendo de como está o mercado, você pode passar alguns dias ou algumas semanas a mais nessa operação. Porém, são operações que podem rentabilizar aí 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100% em uma única operação. Então, vale a pena você se manter um pouquinho a mais, 1, 2 semanas a mais ali nessa operação, para você ter essa ótima rentabilização de capital. E por que eu estou falando aqui sobre rentabilização e não de valores? Porque sempre me perguntam aqui, Arion, quanto é que eu tenho que investir para ganhar 100, 200 reais? Então eu prefiro falar sobre a rentabilização dela, né? Então você já faz o cálculo aí de quanto você quer entrar na operação. Agora nós tivemos uma operação aqui da Atom, que foi em operações de moedas digitais, que tivemos 40% de rentabilidade, 43% para ser mais preciso, de rentabilidade. Foi uma operação que durou aí cerca de 30 dias. Ou seja, com R$1.000 você poderia ter ganho aí R$430 em uma única operação. Então eu prefiro sempre falar com apenas os valores. E se você entrar com 10, 15, 20, 30, 40 mil reais em uma única operação, olha a rentabilidade que você poderia ter tido em uma única operação, né? Então o Swing Trade ele traz esse tipo de rentabilidade para você em operações de curto prazo na Bolsa de Valores. Então, para você que está iniciando no mercado, é uma porta de entrada para você ter essa rentabilidade, esse alto nível de rentabilidade e de maneira muito mais assertiva e de maneira muito mais fácil. Por quê? Ele não ocupa muito tempo do trader, do investidor. 1 hora na semana já é o suficiente para você programar suas operações, agendar no caso, quando comprar e quando vender os ativos. E se você não sabe quando comprar e quando vender, não faça nada. Primeiro você estuda, tem uma playlist completa aqui no canal, inclusive esse vídeo aqui também é para ensinar você como rentabilizar o seu capital, identificando quando comprar e quando vender. Se você não sabe responder essas duas simples perguntas, quando comprar ou quando vender qualquer ativo, não é para fazer nada no mercado financeiro. Eu já passei por isso, você que está iniciando no mercado financeiro pode estar passando por isso, em comprar um ativo sem saber o porquê está comprando ou simplesmente ouvir alguém dizer que é para comprar essa ação ou esse ativo, essa moeda digital que você está querendo comprar. Ou seja, você está operando por achismo, está operando por boato, está operando até mesmo por notícia, que muitas vezes é até infundada, ou notícias que têm interpretações diferentes. Então você pode ter uma interpretação, o analista financeiro pode ter uma outra interpretação, ou seja, vários analistas também podem ter várias interpretações diferentes sobre aquela notícia.
e você está ali perdido. Então, por isso que nós utilizamos o gráfico das ações, por isso nós utilizamos a análise técnica, o price action, a análise do preço desse ativo, que é a análise técnica, indica para a gente quando comprar e quando vender. Então, até o final dessa aula eu vou mostrar para você como você consegue identificar quando comprar e quando vender qualquer ativo no mercado financeiro, assim como os alunos da fórmula do Swing Trade operam, assim como os alunos, os assinantes da Sota Trader também identificam quando comprar e quando vender esses ativos. Mas o que você precisa para operar no mercado financeiro, já de início? Você precisa abrir conta em uma corretora. Se for no mercado brasileiro, abre conta em uma corretora aqui no mercado brasileiro. Tem várias corretoras muito boas para serem operadas. Pode abrir conta ali sem medo. Abre conta em uma corretora aqui no Brasil é basicamente um cadastro. Faz um cadastro, abre sua conta ali, envia as documentações, em 5 minutinhos já está aprovado ali para você. Está entrando na corretora, até mesmo transferindo o seu dinheiro por Pix. Mas antes de transferir, calma. Primeiro você entra na corretora, veja tudo que ela tem a oferecer aí para você, como o home broker dela, como a boleta de compra e venda, que é muito importante, porque através dessa boleta de compra e venda, você consegue agendar a compra e a venda. E essas corretoras, elas não cobram taxas para você abrir conta. Pelo contrário, para você abrir conta é totalmente gratuito. Taxa que é cobrada é taxa de corretagem, quando você compra um ativo e vai vender aquele ativo. Então é cobrada essa taxa de corretagem, que determinadas corretoras têm taxas gratuitas, você não paga nada por ela, e outras é cobrado algumas taxas. Então isso é muito importante você ficar atento. Logo na página inicial você já consegue identificar ali as taxas que são cobradas ou não. E dentro da corretora você vai ver uma aba escrito plataformas profissionais. Nessas plataformas profissionais é onde fica o gráfico dos ativos que você vai estar operando. Já vou mostrar aqui até o final dessa aula como você analisa o gráfico desses ativos através dessas plataformas. Dentro da corretora você vai identificar, quando você abrir e ver plataformas profissionais, vai identificar que tem plataformas para serem baixadas no seu computador, ou se você estiver abrindo pelo celular, vai ver que tem aplicativos para analisar o gráfico através do seu celular. Recomendo através do computador porque é muito mais fácil, muito mais amplo você identificar a tendência, tanto de alta quanto de queda desses ativos. Então, quando você baixa no seu computador, você consegue analisar vários ativos na Bolsa Brasileira através do gráfico. E é o gráfico que diz quando comprar e quando vender. Baixou no seu computador? Agora é hora de você se familiarizar com o gráfico, Você pode mudar as cores, você pode colocar indicadores que são muito importantes, mas primeiro veja o gráfico, muda o tempo gráfico, coloca gráfico de 1 hora, gráfico semanal para você identificar a tendência. É importante que você se familiarize com o gráfico, não saia comprando nada ainda. E o que você pode operar quando abre conta numa corretora brasileira? Você pode operar ações, você pode operar opções, pode operar mini contratos. O que eu aconselho a você que está iniciando, até mesmo para os mais experientes. Eu já tenho uma vasta experiência no mercado e eu opero ações. Por quê? Porque eu considero muito mais fácil para ganhar dinheiro e eu considero ser muito mais fácil para analisar o ativo e uma tomada de decisão com muito mais calma. Até porque a liquidez ela é uma liquidez alta, porém, quando você analisa através do gráfico diário, gráfico semanal, você consegue ter uma tomada de decisão com muito mais calma, porque o movimento gráfico ele é muito mais lento. Você pode ver que alguns operadores, algumas propagandas ou alguns influencers mostram ali gráfico subindo e descendo muito rápido e mostrando como ganhar dinheiro de forma muito rápida. Porém, o que não avisam é que também você consegue perder dinheiro de forma muito mais rápida. E isso se dá porque você está trabalhando com um tempo gráfico muito curto, de 1 minuto, 5 minutos, em que o volume financeiro é tão alto que a volatilidade é muito alta. Você vê subindo e descendo com muita rapidez. E isso atrapalha o trader, atrapalha o investidor. Grandes traders, grandes bancos não operam com esse tempo gráfico. Por quê? Porque é muito mais volátil e você não consegue ter uma tomada de decisão precisa nesse tempo gráfico. Então no Swing Trade, coloca ali no tempo gráfico diário, no tempo gráfico semanal, que você vai ver, vai perceber que a tendência é muito mais fácil de ser identificada e a entrada também é muito mais fácil de ser identificada. Então quando você coloca esse tempo gráfico correto em operações, em modalidades corretas como o Swing Trade, e trabalhando com ativos como ações no Brasil, a sua chance de ganhar dinheiro é muito mais alta. Por quê? Você está trabalhando com a modalidade mais fácil, que é o Swing Trade, com ativos também mais fáceis para serem operados, que são ações no mercado brasileiro, com tempos gráficos muito mais fáceis para você identificar a tendência
e tomar uma decisão entre entrar ou ficar de fora na operação. Então, é um conjunto em que você consegue ter alta rentabilidade, né? Então, você não precisa se arriscar no mais difícil, vai para o mais fácil. Isso é o que garante a você ter sucesso no mercado financeiro. O mercado financeiro não é difícil. É quando você toma uma decisão em entrar em uma operação difícil, que vai vir um prejuízo, você acha que bolsa de valores é cassino. Não é cassino, é só você que não tem o conhecimento necessário para estar operando aquele ativo. E além do mercado brasileiro, também tem o mercado de ações, o mercado americano, que é excelente para você estar operando. Você consegue ganhar em dólar nesse mercado e quando você ganha em dólar, você tem um aumento muito exponencial de patrimônio. E sem contar que você também diversifica as suas operações, você diversifica o mercado em que você está operando, diversifica também as suas fontes de renda. E isso é muito importante, até porque se tiver uma crise aqui no Brasil, por exemplo, o real vai se desvalorizar. Então, perante ao dólar, o dólar tende a se valorizar. Então, imagina você tendo uma renda em dólar trabalhando no mercado financeiro. Então isso faz com que você ganhe muito dinheiro na bolsa de valores, também em dólar. E outros ativos para você também estar ganhando em dólar é o mercado de pares de moedas, como por exemplo o SDCAD, outros tipos de pares de moedas ali em que você tem uma diversificação muito grande para estar operando, inclusive em moedas digitais, como por exemplo a VAX, você tem Bitcoin, outros ativos para você estar operando com muito mais facilidade no mercado. Lembrando, você vai operar esses mercados com tempos gráficos corretos, tempos gráficos diários e tempos gráficos semanais. Não queira se arriscar em tempo gráfico de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Você está iniciando no mercado financeiro. Então, para você iniciar no mercado financeiro, você tem que iniciar de maneira correta, de maneira sensata. Não adianta se arriscar em algo que nem mesmo pessoas muito experientes se arriscam, porque é mais difícil ganhar dinheiro nesse mercado. E quanto tempo dura uma operação de swing trade nesses tipos de mercados? Tanto o mercado em ações no Brasil, mercado em ações no mercado americano, criptomoedas, mercado de pares de moedas. Essas operações têm entre 2 dias a 3 meses de duração, mas o mais comum é que em 2 semanas sejam encerradas as operações que batam no alvo nessas operações, né? Antes de você entrar numa operação, você também tem que saber qual é o lucro previsto naquela operação. Tem aula minha aqui no canal ensinando a você como traçar um alvo de ganho em uma operação. É excelente para você ganhar dinheiro no mercado. Você não tem que entrar numa operação esperando que vai se valorizar para sempre. Não. O preço do ativo ele tem um teto limite, vamos dizer assim, de valorização, até que chegue em um determinado ponto em que ele caia novamente ou que haja uma grande correção. O preço do ativo ele nunca sobe direto ou desce para sempre. É isso que você tem que ter em mente. O preço do ativo ele funciona como ondas, né? Ele vai subindo, tem uma grande impulsão, uma pequena retração, logo depois uma grande impulsão novamente. Porém, esse movimento não é para sempre no mercado, então é por isso que você tem que trabalhar com alvos de ganho nas suas operações. E esses alvos de ganhos, para serem atingidos, tem a duração entre 2 dias a 3 meses, sendo que em 2 semanas é o mais comum para ser realizado esse lucro e você colocar o dinheiro no bolso. E quanto de retorno, quanto de lucro eu posso esperar por essas operações de swing trade, por cada operação, por cada trade? O que eu ensino aqui para você é você operar com alvos acima de 10% de retorno, ou seja, com alvos acima de 10% de rentabilidade por trade. Mas nem sempre isso é possível, às vezes o gráfico sobe, o preço do ativo sobe, depois tem um retorno, então nos dá 1, 2, 3% de retorno. Porém, em outras operações, que também é muito comum, nessas operações, inclusive os alunos da Fórmula fazem isso, operações de 10, 20, 30, 40, 50% de rentabilidade por trade. Isso é o retorno previsto, por quê? Porque está trabalhando com o tempo gráfico correto, que são tempos gráficos maiores, e um mercado mais fácil para estar operando. Então você consegue diversificar, ou seja, trabalhar em vários ativos ao mesmo tempo, com esses alvos de retornos bem maiores. E se alguma operação, é certo que alguma operação vai ter um certo prejuízo. Por quê? Por mais que você esteja operando a favor da tendência, não quer dizer que você vai acertar sempre. Não, só quer dizer que você está operando a favor da sua probabilidade. Se o ativo está subindo, a probabilidade é que ele continue a subir por mais alguns movimentos. Então, você operando a favor da tendência, você tem a probabilidade ao seu favor. Porém, vamos supor que a probabilidade de acerto seja de 70%, 80%, 90%. Tem aqueles 10%, tem aqueles 20%, 30% em que você possa errar. Então você tem um nível
de risco, ou seja, o preço do ativo, um desses ativos que você está operando, pode não bater no seu alvo, pode não dar um retorno previsto e com isso pode te dar um certo prejuízo. Mas é importante que você saiba que prejuízo no mercado financeiro ele é controlado. Você utiliza o stop, que é aquele preço limite na sua operação, que diz para você, que diz para o mercado, esse aqui é o preço limite em que eu vou estar perdendo. Não perco mais do que isso, eu não aceito perder mais do que isso nessa operação. Enquanto isso, você está posicionado em várias operações em que a probabilidade está ao seu favor, ou seja, você está tendo lucro com aquelas outras operações. Então, na operação que te deu prejuízo, no conjunto das operações, você teve ganho, porque todas as outras operações te deram lucro. E isso é operar a favor da probabilidade e esse é o retorno previsto em uma operação. São retornos altos, desde que você trabalhe com assertividade. Você não está aqui no mercado para ganhar 1, 2, 3%. Você está aqui no mercado para ter alta rentabilidade, para realmente ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Não é para mendigar 1%, 2%. Quando uma pessoa ganha sempre 1 ou 2%, é comum que ela esteja encerrando a operação, é muito provável que ela esteja encerrando a operação devido à ansiedade dela. Se o seu alvo é de 1 ou 2%, ou se você encerra uma operação com lucros de 1 ou 2% sempre, qual o tamanho do seu stop? Seu stop no mercado financeiro vai acabar sendo muito mais alto que isso ou igual a isso. Então, no final do mês, no final da semana, no final do semestre, a conta não fecha. O seu stop tem que ser menor do que o seu ganho. O seu ganho você tem que ganhar muito, muito dinheiro. Se der algum prejuízo, você corta aquele prejuízo o mais breve possível com um stop curto. E com quanto você deve começar no mercado financeiro? Eu costumo dizer aqui que é um valor que você se sinta confortável para colocar ali no mercado para operar. Não vai pegar conta de luz, não vai pegar conta de aluguel, não vai pegar nenhum dinheiro que esteja reservado para estar operando no mercado. É um dinheiro em que supostamente está livre, né? Você não vai colocar um dinheiro que você precise em 1 semana, 2 semanas. Não é assim que funciona. Por quê? Você vai ficar muito ansioso, vai ficar muito ansiosa ali para estar fazendo esse tipo de operação. Você vai ver aquele valor ali tendo rentabilidade alta, você vai ver o gráfico subindo, você vai ver que está ganhando 10, 15, 20%, vai querer encerrar a operação. Mas também você vai ver em operações que está perdendo ali 2, 3, 4, 5% e você vai ficar com medo de encerrar aquela operação. Então, é um valor em que você se sinta confortável. Porém, para ser algo mais visível para você, no mercado brasileiro, com R$500 você já consegue estar operando no mercado, até mesmo diversificando, né? O mais certo mesmo, para quem nunca comprou nenhum ativo, compra pelo menos um ativo. Vai no mercado fracionário, no mercado brasileiro, pode ir no mercado fracionário no mercado americano, pode ir no mercado fracionário aí de moedas digitais ou no mercado de pares de moedas, que você vai estar comprando uma única ação ou vai estar investindo apenas 10, 5 dólares ali nos outros mercados. Ou seja, você consegue começar com pouquinho. Você não vai ficar rico com esse pouquinho, não vai ganhar muito dinheiro com esse pouquinho. Mas é o primeiro passo para você começar na Bolsa de Valores. Não comece com muito dinheiro porque você vai ficar nervoso e você não tem conhecimento necessário para estar operando. Então primeiro comece com pouco, né? Eu particularmente, quando iniciei no mercado financeiro, as primeiras ações que eu comprei foram ações da Itaúsa e comecei com R$64. Foi pouco dinheiro, ganhei de 20% de retorno em um único trade com esse valor. Foi um retorno baixo, porém 20% é um grande volume financeiro para estar operando com R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$10.000, R$20.000. É uma excelente rentabilidade. Porém, aquele ali foi o meu primeiro passo. E o seu primeiro passo é também começar com pouco, independente no mercado, né? Não é para começar para colocar o dinheiro para perder. Não é assim como alguns influencers ensinam, como algumas pessoas ensinam. Você não tem que colocar aquele dinheiro para perder. Você tem que colocar aquele dinheiro ali para ganhar. Porém, você só vai ganhar quando você tem conhecimento necessário para estar operando, né? Não adianta também colocar pouquíssimo dinheiro, como por exemplo no mercado alavancado, que é no caso de pares de moedas, você trabalha no mercado de Forex, que você consegue alavancar o seu capital. Se você colocar 20 dólares ali, 10 dólares, pode acabar perdendo todo esse valor. Então não aconselho. Vai para o mercado à vista, no mercado brasileiro, no mercado americano, e a partir dali, com esse pouquinho, você consegue ir trabalhando o seu emocional, consegue trabalhando as suas entradas para você ter uma estatística de assertividade, como por exemplo aqui o histórico da fórmula do Swing Trade, é uma alta rentabilidade com uma alta taxa de acerto. E isso demorou tempo para conseguir. Porém, não é ao mesmo tempo que você também vai demorar para conseguir. Cada um tem a sua estratégia. Então comece com pouco, esse é o meu conselho, é o conselho de ouro que eu estou dando para você. E como que nessa modalidade Swing Trade você consegue diversificar e operar vários ativos ao mesmo tempo? Você pode analisar
um ativo, né? Vamos supor que você analisou a Petrobras, viu que está em tendência de alta, você coloca o seu preço de compra e o alvo da sua operação e o stop da sua operação. São 3 quesitos que você precisa colocar: entrada, alvo e o stop. Você parte para uma outra ação para analisar o gráfico, identificou que está em tendência de alta, faz a mesma coisa, o mesmo procedimento. E assim por diante, assim você vai diversificando o seu capital. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é diversificar pelo menos em 3 ativos, eu acho que essa é a regra de ouro, tanto para quem está iniciando, tanto para os meus alunos, é para você diversificar em pelo menos 3 ativos, não precisa diversificar em 20, 30 ativos, mas pelo menos 3. Se você colocar muito dinheiro em um ativo só, você vai ficar nervoso, vai ficar nervosa para estar operando porque você colocou todo o seu dinheiro em um lugar só. Não faça isso. Diversificação não é somente para você ter uma alta rentabilidade, é para você proteger todo o seu capital, uma ferramenta para você proteger. Como eu disse, nem todas as operações vão dar retorno para você. Algumas operações podem dar algum prejuízo. Então, quando você tem um prejuízo em uma operação, as outras já suprem esse prejuízo e ainda tem retorno positivo, você tem uma alta rentabilidade, né? Até porque você ganha 30%, 40% em uma operação, aí na outra operação ganhou mais de 20%, só que na operação que deu perda de 5%, 10%, ou seja, você torna uma perda irrisória. E uma outra diversificação que eu gosto de fazer é em diferentes mercados: mercado brasileiro, mercado americano, mercado de moedas digitais e mercado de pares de moedas. São mercados em que você consegue também diversificar o seu dinheiro, em que você ganha em dólar e também ganha em real. Então isso é primordial aí para você estar operando no mercado financeiro. E como que você consegue identificar quais são os melhores ativos para estar operando? Bom, você primeiro tem que saber que você, quando for olhar o gráfico do ativo, você vai encontrar 3 movimentos, né? Tendência de alta, ou tendência de baixa, ou lateralização, em que o preço do ativo está lateralizado, ou seja, em tendência de alta, o preço do ativo vai fazer esse movimento de impulsão, retração e impulsão. Ele vai estar subindo, tendência de alta. Numa tendência de alta, você vai procurar um melhor ponto para comprar esse ativo. Numa tendência de baixa, que é um outro movimento em que você pode identificar que o preço ativo está acontecendo naquele momento. Tendência de baixa, preço ativo está fazendo impulsão, retração e impulsão para baixo. Ou seja, aqui você vai identificar o melhor ponto para vender esse ativo. E na lateralização, que é o preço do ativo quando ele está lateralizado, ou seja, ele está indeciso, você não faz nada. Você fica de fora. Por quê? Porque aqui não há um movimento nem ascendente, nem um movimento descendente, ou seja, aqui você não tem alta rentabilidade, aqui você tem uma rentabilidade muito limitada. Por quê? Porque se o preço do ativo está fazendo esse movimento aqui, ó, o preço está fazendo essa impulsão e retração dentro dessa resistência, desse suporte, ele tem esse limite aqui, ó, para conseguir a alta ou a baixa, ou seja, o ganho é limitado tanto para alta quanto para baixa, então não é para você fazer nada. Os melhores retornos da Bolsa de Valores é quando o ativo está em tendência de alta ou tendência de baixa, porque você opera com a probabilidade ao seu favor e você consegue ter uma alta taxa de assertividade. Aqui nós temos o gráfico do ativo. Quando você vai baixar a plataforma para você analisar o seu gráfico, analisar as ações, você vai identificar aqui. Quando abrir a plataforma, vai ter gráficos como esses aqui, esses candles aqui. Aqui em cima temos os tempos gráficos a serem operados. Melhores tempos gráficos a serem operados: tempo gráfico semanal, tempo gráfico diário, tempo gráfico de 4 horas ou 240 minutos e o menor tempo gráfico que você vai estar operando é o tempo gráfico de 60 minutos. Esse é o menor tempo gráfico no Swing 3 para estar operando. Quando é menor do que isso, a sua assertividade ela cai muito, né? Porque você está trabalhando com oscilações muito grandes no mercado. Por exemplo, aqui, bem aqui em cima, nós temos o tempo gráfico diário da ação, é representado por esse desenho. Cada figurinha dessa aqui, vermelha e verde, é representado por um dia de alta ou um dia de baixa. Porém, o que você precisa saber é o conjunto que é formado. O que está formando para mim? A tendência de alta ou tendência de baixa? Aqui temos o movimento de impulsão, retração, impulsão, retração e impulsão. Ou seja, nós temos um movimento ascendente, movimento de alta no mercado, e é um movimento de alta que tem alta rentabilidade de retorno. Olha com esse simples movimento.
20% de rentabilidade em alguns dias em uma operação. Então, é com isso que você opera. Tendência de alta. Já na tendência de baixa, vamos supor que eu abri o gráfico e o gráfico está aqui, ó, aparecendo essa tendência de baixa aqui no preço do ativo que eu estiver operando. Isso aqui é análise para qualquer ativo no mercado financeiro, não é somente para ação, não é somente para moedas digitais, não é somente para Forex, tá? É o conjunto de qualquer ativo na bolsa de valores que possua liquidez e possua volatilidade. A tendência de baixa é representada por esse movimento aqui, ó, impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração. Isso aqui diz pra gente que é uma tendência de baixa, ou seja, você vai operar a favor dessa tendência, também tendo retornos aí de 10, 15, 20, 30% em uma única operação. Então é através desse movimento, tanto para alta quanto para baixa, que você vai operar. Então, na tendência de alta, temos o movimento de impulsão-retração, que é o nosso movimento de força. Tendência de baixa, nós temos o movimento de impulsão, impulsão, que é um movimento também de força para a tendência de baixa. Já na lateralização, você não faz nada, que é aquele movimento, ó, em que o preço ativo está lateralizado, não vai para cima nem para baixo. Então aqui você só vai ficar com seu dinheiro preso e não vai ter retorno nenhum. Isso aqui você pode escolher o tempo gráfico que você vai trabalhar. Quanto maior o tempo gráfico, mais fácil fica para você identificar a tendência. Por exemplo, nesse outro ativo aqui, no gráfico semanal, ou seja, representado aqui em cima por esse Ezinho, mudei o tempo gráfico para o gráfico semanal. No tempo gráfico semanal, ele é muito mais fácil você identificar a tendência do preço da ação, preço do ativo que você está operando, preço da moeda digital, preço dos pares de moedas. Então, isso se torna muito mais simples. Por quê? No gráfico semanal, você tem um movimento ascendente com muito mais clareza e cada candle desse aqui para você representa uma semana de operação, ou seja, um volume financeiro muito grande em um único padrão formado, como por exemplo o movimento de pullback que eu sempre falo para você que é para ser operado, porque esse movimento aqui é um movimento de força para a tendência de alta e para a tendência de baixa no preço do ativo. E quanto tempo é necessário para estar operando o swing trade? No máximo 1 hora na semana, não mais do que isso. Você identificou aqui comigo, em poucos segundos, como identificar tendência de alta e tendência de baixa. Identificou isso? Só procurar o melhor ponto de compra e o melhor ponto de venda. E os melhores pontos de compra e os melhores pontos de venda é através desse movimento que eu vou repetir para você. Movimento de força, que é o movimento de impulsão, retração e impulsão, que toda hora aparece no gráfico, né? Quanto menor o tempo gráfico de 60 minutos, tempo gráfico de 240 minutos, tempo gráfico diário, quanto menor esse tempo gráfico, mais esse padrão aparece. Porém, quanto mais você diminui o tempo gráfico, mais errático se torna esse padrão de força. Por exemplo, se eu colocar aqui no tempo gráfico de 5 minutos, vai ver que também tem esses padrões de impulsão, retração e impulsão. Por exemplo, aqui, ó, padrão de impulsão, retração e impulsão. Porém, olha quantas vezes ele fez esse padrão de impulsão e retração. Olha quantas vezes aqui ele fez. Olha um outro movimento que ele fez aqui e não se cumpriu. Outro padrão que também não se cumpriu. Ou seja, quanto menor o tempo gráfico, mais errático se torna esse padrão. Então, como trabalhamos com rompimentos de preço, né? Se o preço está em tendência de alta, impulsão, retração e impulsão, ele rompeu esse último movimento, isso aqui indica uma força compradora. Então, a partir desse movimento aqui, você tem uma probabilidade de acerto muito maior, porque você trabalha com um tempo gráfico maior, né? A partir do gráfico de 60 minutos. Vou voltar a repetir isso para você, que eu preciso que você fique com isso na sua cabeça. Por quê? Quando você abre o gráfico e vê que o ativo simplesmente subiu muito, você vai querer diminuir o tempo gráfico para verificar o menor ponto de compra ali no menor tempo gráfico, porque você quer comprar aquele ativo e não quer ficar de fora daquela operação, porque acha que está todo mundo ganhando dinheiro menos você. Porém, o que você precisa ter em mente é que você tem uma gama de ativos para estar operando. Mercado brasileiro, 400 ativos. Mercado americano, mais de 6.000 ativos. Tem pares de moedas, tem moedas digitais. Ou seja, tem muita opção em que você tem muita oportunidade. Então, se uma oportunidade passou, não tem problema. Deixa ela passar. Não vai me colocar no gráfico de 5 minutos para procurar um movimento de pullback. Vai fazer você perder dinheiro na bolsa. Swing trade, você tem que focar na modalidade. Foca nessa modalidade, foca nos tempos gráficos, foca em identificar quando comprar e quando vender esses ativos. E para você que está iniciando no mercado, eu sei que para identificar uma tendência pode ser difícil, pode ficar confuso com todos esses movimentos no gráfico, então tem uma ferramenta que vai facilitar
na hora de operar, que é a média móvel. Você pode vir aqui ó, em novo indicador, é um indicador de tendência, média móvel. Uma média móvel que eu gosto muito de trabalhar é a média móvel de 20 períodos, é uma média móvel que facilita e muito a operação. Vou deixar ela aqui um pouquinho mais grossa para você identificar muito mais facilidade essa média móvel. Vou colocar aqui em amarelo, vou colocar em uma espessura maior, pronto, apareceu aqui no gráfico. Olha o quanto fácil ela mostra para você que está em tendência de alta ou tendência de baixa. Média móvel de 20 períodos, preço do ativo acima da média móvel de 20 períodos, que é essa média móvel aqui dourada, você vai identificar que está em tendência de alta, ou seja, vai procurar o melhor ponto de compra no preço do ativo. Média móvel em tendência de baixa, ou seja, média móvel caindo e o preço abaixo da média móvel, você vai identificar o melhor ponto de venda e ganhar dinheiro com a venda do ativo. E é assim que funciona. Agora, quando a média móvel está aqui, ó, por exemplo, média móvel entrelaçada ao gráfico, ou seja, o preço aqui é entrelaçado à média móvel, não é para você fazer nada, fica de fora porque aquela região ali está mostrando uma zona de confusão. Nós não operamos de zona de confusão, nós operamos facilidade, nós operamos o que é mais fácil para ganhar dinheiro na bolsa para ter alta rentabilidade. E uma média móvel entrelaçada ao gráfico não deixa isso claro para você, pelo contrário, deixa isso aí mais difícil. Então, muito mais fácil operar com uma média móvel, buscando a tendência do preço do ativo e você consegue identificar o melhor preço ali para comprar e vender a ação. Mas, Ariel, em relação ao stop, como é que eu faço? Como é que eu calculo o stop? Um stop excelente que eu gosto de estar operando é o stop de estrutura, né? O stop de estrutura é um stop técnico, você não faz um stop por volume financeiro. Vamos supor que você tem R$1.000 para operar e você simplesmente aceita perder R$100. Não é assim. Você trabalha com o stop dentro daquele padrão, por exemplo. Então vamos supor que através do movimento de pullback, que é o movimento de impulsão, retração, impulsão, que é esse movimento aqui, você identificou que tem impulsão, retração e impulsão. Né? Você identificou que tem esse movimento de força que tem a probabilidade de ser para uma tendência de alta. Ou seja, o stop técnico ele tem que ficar abaixo da estrutura. Se você já identificou que o ponto de compra daquele ativo é no rompimento e o stop da operação ele vai ser abaixo da estrutura, abaixo desse movimento. Né? Ou seja, a sua operação se inicia aqui em cima, né, para ter um momento para comprar e ganhar dinheiro com a alta, e você encerra a operação se der algum prejuízo abaixo da estrutura. Então você tem essa impulsão, retração e impulsão que te dá um ponto de compra e o stop na sua operação. Né? Isso daqui é um stop técnico, só que tem um indicador que eu gosto muito de utilizar para o stop técnico, que é o nosso stop ATR. Isso aqui vai facilitar para você. O stop ATR indica para você o melhor ponto para colocar o stop, e geralmente esse stop é abaixo da estrutura. Então, olha como ele funciona. Temos a média móvel de 20 períodos aqui, que é uma média móvel dourada, indica a tendência para a gente, indica para a gente que o preço do ativo está em tendência. E o nosso stop ATR, ele faz esses degraus aqui, ó, esses pequenos degraus. E abaixo desses degraus você consegue ir colocando o seu stop, ou seja, facilita a operação para quem está iniciando no mercado. Com a média móvel você identifica a tendência e com o stop ATR você tem o ponto de stop na operação, aquele limite de perda. Então isso eleva o seu nível de trader. Você que está iniciando, você já começa a ter uma certa técnica ali, você já consegue identificar quando comprar, quando vender o stop da operação com muito mais facilidade. Então, depois de todos esses conselhos aqui, eu tenho certeza que você está preparado agora para abrir conta na sua corretora, escolher a sua plataforma e já dar início aí às suas operações. Lembrando que é para você começar com pouco dinheiro e diversificando, se possível, o seu capital. Então, não deixe de compartilhar essa aula aqui com quem você acha que precisa, com quem você acha que está iniciando no mercado e que precisa ganhar dinheiro e ter uma nova fonte de renda aí no mercado financeiro. Até o próximo vídeo.